Boa tarde a todos. É um prazer estarmos reunidos para ouvirmos palestrantes eméritos sobre um tema dos mais atuais, sempre atuais, que é a judicialização da saúde. Temos como palestrantes deste evento o desembargador Maldonado, que é hoje o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o juiz de direito Vitor Lima. Temos ainda a participação do advogado decano da OAB seccional do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Langoni, e sua esposa, doutora Helena. E, em razão do adiantado da hora, nós vamos pedir aos participantes que consultem o rico currículo dos nossos ilustres e eminentes palestrantes no Dr. Google, para não perdermos a oportunidade de ouvi-los no tempo que temos, que é exíguo, em razão do fato de que o desembargador Maldonado precisará se ausentar a certa altura da reunião, em razão de compromisso anteriormente assumido e impostergável. Então, com isso, nós passamos a palavra ao desembargador Maldonado, dizendo que o desembargador Maldonado é autor de uma obra referencial em matéria de saúde, que tem um tema cuja palavra não é das mais conhecidas no cotidiano das nossas vivências e falas, que é a iatrogenia. Iatrogenia. E provavelmente o desembargador Maldonado vai falar da sua obra e das implicações do ponto de vista jurídico que a iatrogenia gera como efeito danoso ao correr da administração das diversas terapias a um paciente médico. E, a seguir, o doutor Vitor Lima fará a sua explanação. Então, com a palavra, o desembargador Maldonado. Obrigado, caríssimo amigo. Eu saúdo a todos e a todas que participam deste evento e me permita agradecer ao IMB, de pronto também, na pessoa do meu queridíssimo amigo Jairo Vasconcelos, por trazer à discussão um tema tão relevante, a judicialização da saúde. Tenho uma convicção de que será um momento de reflexão e aprendizado para todos nós. Eu inicio minha fala com a afirmação de que o tema, além de impactante, traz concomitantemente um sentimento duplo de angústia e de preocupação. Há uma frase da lavra do ministro Antônio Saldanha que resume bem essa situação. Nenhum juiz decidirá contra uma pessoa que alega estar correndo risco de vida, a não ser que tenha plena segurança de que aquela alegação não é verídica. Ora, o juiz não tem conhecimento técnico em medicina, razão pela qual não pode avaliar com a necessária segurança a urgência que lhe é apresentada para deferir determinado pleito em questão médica. Daí surge uma primeira pergunta. Mas o que significa judicialização da saúde? Me apresso a responder. É um volume de ações judiciais que tratam do mesmo tema, saúde. A judicialização, meu caríssimo amigo Jairo Vasconcelos, ao meu ver, poderia ser indicada pela própria agência reguladora, a ANS. Mas, como isso não ocorre, é o judiciário o último porto seguro para o desembarque dessa massa de demandas judiciais.
A bem da verdade, a judicialização tem como fonte primária a negativa de atendimento médico pelos planos de saúde, sob o fundamento, a maioria das vezes, de não estar aquele pleito abrangido ou estar limitado pelo contrato. A consequência dessa massificação, uma eventual resposta negativa de atendimento ou positiva de atendimento, é o futuro repasse, quando atendidos os pleitos judiciais, daquilo que foi gasto para o próprio consumidor. Caso não ocorra, em especial para aqueles planos de saúde chamados medianos, a bancarrota é o resultado da judicialização. Eu não procuro defender plano de saúde, mas sim o consumidor. Mas a gente precisa sopesar, numa mesma balança, com igual peso, um e outro. Digo eu, se por um lado a saúde pública não consegue atender a contento todos os seus usuários, a saúde complementar, por outro, não consegue também, de forma plena, atender a todos os pleitos que lhe são direcionados. Tanto uma como outra, por certo, necessitam de sustentabilidade, o que não encontra solução pelas vias usuais, tanto os públicos como os privados, e encontrar o equilíbrio entre receita e despesa. Trazendo a tempos mais atuais, em 2022, houve um relevante julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, Agência Nacional de Saúde, instrumento decorrente da previsão do artigo 10, parágrafo 4º da Lei de Plano de Saúde, que, em sua redação original, atribui à agência a competência para definir a amplitude das coberturas do plano de saúde. O que se desejava, a bem da verdade, era o posicionamento acerca do rol, isso já na esfera judiciária, que, organizado na forma de lista de tecnologias, teria a natureza taxativa, ou seja, encerrando todos os tratamentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, ou teria a natureza exemplificativa, servindo como referência mínima de cobertura. O entendimento final da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2022, ao estabelecer que o rol da ANS é taxativo mitigado, passou a permitir, caso fossem preenchidos determinados requisitos, o seu alargamento em situações excepcionais. É aí, como diz um amigo meu, que mora o perigo. Uma vez que não há definição, esse alargamento pode se dar de forma também desorganizada. Essa questão foi também submetida a julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal, que, em novembro de 2022, analisou as arguições de descumprimento de preceito fundamental 986 e 990 e a ação direta de inconstitucionalidade 7.193, quando o plenário do STF determinou o arquivamento das ações que tratavam do rol de cobertura dos planos de saúde, sob o argumento de que a edição da Lei 14.454/2022 disciplinou a matéria, entendendo a maioria do tribunal que a questão foi solucionada pelo Poder Legislativo. Lê do engano. Era uma expectativa de que todos os operadores tinham em relação à nova legislação. Na verdade, permaneceu o entendimento do STJ. Ou seja, o rol é taxativo,
mitigado. Trazendo isso para os números, e eu gosto muito desse momento em que se pode fazer essa aferição. Os recursos especiais que foram dirigidos para o STJ, 78,05% foram deflagrados pelas operadoras de plano de saúde. 12,02% pelos usuários e 9,76% por ambos, ou seja, os planos e os usuários. 78,5% é um número extremamente expressivo. Não há como fazer, né, visão cega de que está sob controle o entendimento do próprio STJ. Outro posicionamento importante do STJ, ao meu ver, é aquele que se refere ao tratamento multidisciplinar para o autismo. A Corte Superior, nesse caso, decidiu que é devida cobertura sem limite de sessões, admitindo-se o que está previsto no rol da ANS. A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro faz exatamente esse exame prévio com relação às deflagrações de recursos, tanto para o STJ como para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essas definições dos tribunais superiores, e quando são convertidas em temas ou em jurisprudência consolidada, facilita e muito a vida de todos aqueles que são operadores do direito ou são apenas usuários de planos de seguro de saúde. O próprio STJ reconhece como lícita a exclusão na saúde suplementar, por exemplo, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados a estes, e a medicação assistida, aquela necessária à implementação do home care, e aqueles que estão exatamente incluídos no rol da ANS para essa finalidade. Em suma, o que se pode concluir é que os princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana se destacam em todas as decisões em detrimento daquelas cláusulas que estão pactuadas pelas partes em contratos de prestação de serviços de saúde na modalidade adesão. Daí, levando-se em consideração de que o rol da ANS, como aqui já sinalizado, é taxativo, mitigado, ou seja, a operadora não está obrigada a arcar com tratamento não constante, caso exista outro procedimento eficaz, efetivo e seguro incorporado ao rol da própria ANS e que não haja substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, aí sim, poder-se-á, excepcionalmente, definir tratamento fora do rol. Essa é, hoje, a posição do próprio Superior Tribunal de Justiça. O que se tem é uma maior segurança jurídica na aplicabilidade, né, da própria lei de regência. A segunda sessão do STJ, ao julgar o ERESP 1889704/SP e o ERESP 1.886.929/SP, estabeleceu as seguintes teses, e isso é de total importância. A primeira, o rol de procedimentos em eventos de saúde suplementar é, em regra, taxativo.
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que, e aí condiciona, 1. Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol de saúde suplementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como o Conitec e o NatJus, e estrangeiros. 4. Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Esse é um voto extremamente importante em agravo interno no RESP 207-8972 de São Paulo, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, que foi julgado em 18 de 12 de 2023 e publicado em 20 de 12 de 2023. O que nós podemos concluir? Há, agora, algumas diretrizes que precisam ser seguidas em jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça e em deferências que se tem em relação a alguns temas que estão começando a surgir para que se possa ter, de uma forma bem objetiva, uma decisão mais segura e mais abrangente. Eu gostaria muito de falar sobre iatrogenia, meu caríssimo Dr. Jairo Vasconcelos, mas eu acho que o tema da judicialização talvez tenha essa premência maior, né? E, na verdade, o que a gente precisa definir para afastar a judicialização é exatamente definir qual é o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil de clínicas e hospitais pelos atos praticados por seus prepostos que culminaram, no mais das vezes, com a morte de algum paciente. Eu trago isso porque é um julgamento emblemático que teve como protagonistas dois ministros do STJ, o ministro Noronha e o ministro Salomão. E a discussão foi gerada exatamente por uma questão colocada pelo ministro Noronha, no sentido de que, se fosse outorgada a responsabilidade objetiva pelos atos praticados nos hospitais e nas clínicas, chegaria-se ao absurdo de um paciente terminal chegar no balcão de um hospital, pedir atendimento e, obviamente, vir a falecer dentro, né, daquele hospital. Ora, isso dizia o ministro Noronha, se é objetiva a responsabilidade, não se discute culpa e não se discute qual era o estado anterior do paciente. Chegou, ele tem que sair curado. Então, na verdade,
Não é isso que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece. O que se pode afirmar dessa decisão é de que o STJ também, e isso esvaziou um pouco essa massificação de ações exatamente a partir desse julgamento. O que chegou, né, como conclusivo dessa discussão? O ministro Noronha acabou vencido e o relator foi o ministro Salomão. O que se diz é a regra do artigo 14, parágrafo 4º do CDC é uma regra de exceção, ou seja, quando se põe num sistema que é de responsabilidade objetiva, como é o CDC, a aferição de culpa tem que ser tratada como exceção. Ou seja, é apenas se restringe a responsabilidade dos profissionais liberais, não podendo ser estendida aos demais fornecedores de serviço, inclusive aos hospitais e clínicas médicas, a quem se aplica a regra geral da responsabilidade objetiva, ou seja, vai ser dispensada a comprovação da culpa. Desse modo, o que chega à conclusão é de que não há, né, dentro do sistema, outra exceção a não ser a dos profissionais liberais. Houve, né, em relação a essa problemática que foi gerada exatamente uma seguinte, né, definição pelo STJ. Ou seja, as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar estão limitadas ao fornecimento dos recursos materiais e humanos auxiliares que são necessários à prestação de serviços médicos, ou seja, é o serviço de enfermagem, é o serviço de alimentação, ou seja, esses serviços prestados pelo hospital, eles estão no caput do artigo 14, ou seja, a responsabilidade é objetiva. Já os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo ou emprego ou subordinação com o hospital são imputados diretamente, pessoalmente, ao profissional médico, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade. E aí, a responsabilidade é apurada mediante o exame da culpa, artigo 14, parágrafo 4 CDC. Quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados ao hospital, respondem o hospital, ou seja, o médico que é empregado do hospital. Nesse caso, o hospital responde solidariamente com o profissional responsável, apurada a culpa profissional desse médico, ou seja, não é também objetivo. O hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa venha a ser comprovada pela vítima, o que fará emergir o dever de indenizar da instituição. Essa é a decisão final da quarta turma. A lavra do acordo é do ministro Luiz Felipe Salomão. No agravo interno, nos embargos de declaração no Arespor, ou seja, isso foi depois de muito discutir o assunto, né? E foi da relatoria agora, nessa última decisão do ministro Marco Aurélio Belize. Eu digo que essa preocupação e esse medo
daquele juiz que está num plantão judiciário e tem que decidir se o paciente, pelo quadro que é apresentado, vai viver ou vai morrer, é extremamente angustiante. Quem já passou por isso sabe que é muito angustiante. Na verdade, a gente tem que ter esses paradigmas para melhor decidir questões tão sensíveis qualquer pessoa humana. Eu agradeço o tempo que me foi disponibilizado, agradeço por terem ouvido e agradeço por me permitir dividir um pouco dessas preocupações que eu ainda tenho e tenho a certeza de que vou continuar mantendo assim. Muito obrigado, Dr. Jairo, e a todos que me ouviram. Eu passo a palavra ao nosso caríssimo Dr. Jairo Vasconcelos. É, é sempre um prazer renovado ouvi-lo. Vossa explanação trouxe luz em palavras simples, mas plenas em significados. Creio que aqueles que têm o privilégio, como eu, de participar deste encontro, saem completamente esclarecidos. Podem não sair pacificados, podem sair questionando aspectos, porque o assunto, como disse Vossa Excelência, é dos mais complexos. Porque quando se diz que há uma lista de serviços, etc., etc., nós não podemos esquecer, como realmente referiu Vossa Excelência e disse o ministro Saldanha, que o juiz tem de decidir em cima do fato, no momento em que a vida, quer dizer, a vida está nos seus estertores, portanto, no seu limiar, e é preciso que a tutela judicial se faça presente como suporte mínimo ou meio de, quem sabe, restaurar, restabelecer aquela vida que ameaça, que está na iminência de perecer. Mas, para não alongar, eu vou passar a palavra ao doutor Vitor Lima e, na sequência, responderemos as perguntas que forem feitas pelo público que nos assiste e faremos as considerações finais. Mas, desde já, muito obrigado, desembargador Maldonado, por vossa atenção, pela palestra, a meu juízo, irrepreensível, irretocável, que pontuou todos os diferentes aspectos e em tempo recorde. Né? Creio que todos nós saímos daqui esclarecidos e muito mais preparados, os juízes, para decidirem as questões em concreto que lhes sejam apresentadas. Dito isto, passo a palavra ao eminente juiz de direito, doutor Vitor Lima, que, além das suas qualidades como magistrado, professor, é um exímio tenista. Então, o que o qualifica muito mais. Com a palavra, o amigo, colega Vitor Lima. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou, Vitor. Estou ouvindo perfeitamente bem. E vendo a vossa imagem também. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo Dr. Jairo Vasconcelos, meu amigo, uma pessoa a qual eu estimo muito. Hoje, para mim, é uma alegria estar com duas pessoas muito especiais que, para mim, são considerados paradigmas. O primeiro, o senhor. Talvez o senhor não saiba, mas o senhor faz parte da nossa família, porque quando meu sogro faleceu, um grande médico, o doutor Luiz Antônio Moura,
foi o senhor, no seu tabelionato, que me ajudou e ajudou minha esposa, que também é juíza, a Luciana Moreira Lima, e isso nós não esquecemos nunca mais. E falar do desembargador Maldonado, para mim, é falar de assim, sem falsas adulações, de um norte, porque desde novo, antes de ser magistrado, eu sempre fui apaixonado pelo direito médico e li a sua obra sobre o dano iatrogênico e a diferença da iatrogenia indenizável e não indenizável, da importância da força legal do Código de Ética Médica. E aquilo foi tão apaixonante para mim que eu fui estudar, né? Eu fui fazer mestrado, depois doutorado. E antes disso, encontrando na Emerge como meu professor, eu vi assim nos olhos do desembargador Maldonado a felicidade de ter um discípulo. Pô, então você está lendo, você está entendendo? Eu falei, pô, desembargador, sinceramente, é fazer luzes numa área que era, vamos dizer assim, estava meio nebulosa, né? A questão da responsabilidade médica, se era de resultado, se não era de resultado, qual é o dever do médico. E quando ele fala no livro dele que o primacial dever do médico é o dever de informação, ou seja, se ele informa para o paciente dentro daquela relação de confiança personalíssima, né, há de se observar critérios para a responsabilidade que será subjetiva. E hoje aqui ele deu uma brilhante aula sobre isso. E, assim, outra coisa é a forma. O IMB ele nos proporciona isso, né? Rever ídolos, assim. As novas gerações elas não abeberaram do que eu abeberei. E o desembargador Maldonado, na parte de responsabilidade civil médica e de direito médico, para mim é um monstro. É tipo Cruyff ou Nash, que foram Gentileza sua. agora. Não, mas é verdade. Eu estou de acordo. Não é, doutor Jair? E outra coisa assim, a humildade e assim, a abertura de falar com os alunos, de ouvir, né? Eu sei que ele tem um compromisso, por isso que eu não sei se ele vai ficar até o final, mas eu faço questão, cada vez que eu abro o meu e-mail e vem um boletim CEDIF, ele falando caríssimos, a forma carinhosa como ele sempre me tratou. Eu sou juiz aqui em Magé, estou falando com vocês de Magé há mais de uma década que aqui estou. Ele sabe das dificuldades que eu tenho aqui. E um episódio que a gente teve aqui com uma família, que eu não vou falar o nome, na política, tiraram a segurança da PM da frente do TRE, e o desembargador Maldonado me recebeu, assim, foi de uma presteza, de uma elegância. Então, além de morar dentro do meu conhecimento, o desembargador Maldonado mora no meu coração. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu Nada, amigo. nada. Então, É, eu fiz uma pequena apresentação, né? Doutor Vitor, eu subscrevo integralmente vossas palavras. O desembargador Maldonado é legendário. Eu sou um admirador dele desde o momento que nós nos conhecemos e, e, a, e a partir daí a admiração só cresceu nesses já longos anos a partir do nosso primeiro. Alô? Oi, estou ouvindo. Em 11 de janeiro de 1988. É verdade. Mas é isso. Somos do mesmo É concurso. isso, Maldonado, que grande alegria. Realmente, a obra como eu referi no início, é uma obra referencial Mas foi um e ela divisor de influencia água a mesmo. bibliografia brasileira. Foi um E divisor de água. é um divisor d'águas, exatamente. Então, Vitor, só fiz essa interrupção para realmente endossar vossas palavras, que são as minhas e certamente da minha esposa também, porque o desembargador Maldonado mora no nosso afeto. Vocês também. Obrigado, senhor. Eu não sei se os senhores estão vendo uma tela que eu estou compartilhando da apresentação. Estão Sim, visualizando? sim, estamos. Estamos vendo, sim. Está ótimo. Então, eu fiz uma apresentação, porque o tema ele é muito abrangente, né?
E não, nesse curto espaço que a gente tem, não há como eu esgotar a sistemática que está sendo imposta aos magistrados, aos meus colegas, pelos novos precedentes dos tribunais superiores, né, de uma vez só. Então, eu vou falar basicamente de 3 precedentes que são importantíssimos. Né? O nosso glorioso terceiro vice-presidente sempre informando aos colegas, mas com o intuito de ajudar, eu fiz uma apresentação, primeiro contando a história do FONAJUS, que é o Fórum Nacional de Saúde Pública, da qual eu fiz parte durante 9 anos, desde a sua formação. Né? Eu fui o representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no FONAJUS por 9 anos. Fui coordenador do nosso NATJUS e, durante um biênio, fui o coordenador do Comitê Nacional de Saúde aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu pude participar de vários momentos aflitivos das necessidades dos nossos colegas do Brasil afora. O Brasil foi o Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil, né? Não é porque eu sou carioca e nascido no centro do universo, que é o Leme, mas o Rio de Janeiro em termos de o nosso tribunal, ele é o pioneiro em diversas situações, em diversas iniciativas, né? E uma delas foi a qualificação da judicialização. E isso levou a qualificação da nossa judicialização. Foi tão forte que isso espargiu para o Brasil inteiro, para os outros tribunais, com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Tenta-se, o FONAJUS visa isso, uma unificação das decisões e de procedimentos e fluxos pelo Brasil afora, sem, óbvio, né, interferir na independência do juiz. Bom, então eu começo aí a apresentação falando dos círculos concêntricos de Kelsen. Né? O Kelsen, que às vezes acham que ele está vetusto, que ele não, que apesar da ligação dele com o positivismo que foi usado no nazismo, hoje é um pós-positivismo em que ainda se usa as ideias kelsenianas. Né? E aí ele dizia que o indivíduo, qualquer indivíduo, ele andava dentro desses 3 círculos de comportamento, que seria o círculo da moral, né? Que é um comportamento geral, mais regionalizado, e que ele varia de acordo com o tempo, com o espaço e com o grupamento social. Né? Por exemplo, o sinal de riqueza, de prosperidade em Tonga é a pessoa ser altamente obesa. Tanto que Tonga Airlines, os aviões, o espaço do assento é enorme. Aqui já não é moralmente tido como uma espécie ou de ética, ou de saúde, ou de prosperidade, a obesidade. Pelo contrário, impacto SUS. Né? O que a gente vê hoje nas telenovelas era proibido há 30, 40 anos atrás. Ou seja, a moral ela muda com o tempo. Né? Aí o Kelsen falava que dentro da moral existia um outro círculo, que seria a moral profissional. Determinadas atividades teriam uma moral própria. E aí isso ele importava lá do Plátano grego, né, lá, que eles ficavam à sombra do Plátano discutindo, Sócrates, né, o conceito de ética, de ethos, que seria o comportamento correto dentro daquela atividade. Né? E o último seria o direito. O direito são as regras de comportamento erga omnes, que estariam retiradas, as mais importantes, tanto do primeiro círculo da moral, quanto do círculo médico da ética, o círculo médio, né, da ética. E isso seria de caráter erga omnes para todos. Né? E aí seria o direito positivo, o positivismo dessas 2 normas éticas. Né? Mas o que o Kelsen não contemplou na sua teoria, e que depois ela veio a ser qualificada, veio a ser complementada com as ideias de Brins, Alois Brins, né? Que usou Spinoza. Ele diz o seguinte: nem tudo que é imoral é antiético.
muito menos ilícito, né? Mas no campo profissional, no campo da ética, no campo de uma norma específica de comportamento profissional, de ação, você só tem o ilícito se primeiro ele for antiético. E aí entra o direito médico, né? Ou seja, existem comportamentos médicos que eles podem parecer imorais. Mas se eles são feitos de acordo com as resoluções, que eu vou falar mais à frente, que complementam uma norma federal em branco, eles não são considerados ilícitos, sejam cíveis ou até mesmo criminais, né? Isso também é muito bem desenhado pelo desembargador José Maldonado na obra dele sobre iatrogenia. E aí, o que vai ditar essa ação? Qual ação que seria correta no campo do direito médico, do direito da saúde, principalmente? Em primeiro lugar, a lei 3.268 de 57, que, não por curiosidade, foi cunhada por Juscelino Kubitschek, que era um médico. Ela é uma norma em branco. Então, ela foi complementada pelo chamado Código de Ética Médica, que hoje é a nossa resolução 2217, sofreu agora uma atualização recente em 2019. E lá ela fala no preâmbulo: o presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício das atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. 2. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas desses códigos. Então, muitas vezes, né, pela minha experiência, eu vejo alguns doutrinadores ou operadores do direito dizendo assim: ora, Vitor, eu discordo um pouco de você, porque o Código de Ética Médica, como todo código ético profissional, ele é dirigido à pessoa física, ao profissional médico. Aí eu mostro o preâmbulo para eles. Aí vem outro monstro sagrado, que é o desembargador Najib, que tem uma obra sobre a força legal do preâmbulo. E ele diz que se uma normativa possui um preâmbulo, é que ela tem, inclusive, status de norma constitucional material. Então, é o caso do Código de Ética Médica. E lá ele diz expressamente: as organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas desse código. Então, a resolução ela se aplica não só ao profissional médico, mas também à administração dos planos de saúde e às clínicas e aos hospitais. E também aos organismos, a gente chama de organismos, políticos de gestão de política pública em saúde. Isso já foi, inclusive, decidido por STF mais de uma vez. E lá no Código de Ética Médica, na parte dos princípios, né, ele diz uma série de coisas sobre a liberdade profissional, né? Diz que sobre nenhuma circunstância ou forma. Eu não vou entrar em cada um desses, apesar de serem interessantíssimos. A medicina não pode ser exercida como comércio. O trabalho do médico não pode ser explorado com o objetivo do lucro. O médico guardará sigilo a respeito das informações que tenha conhecimento, né? As relações do médico e dos demais profissionais devem basear no respeito mútuo. Né? O médico se responsabilizar em caráter pessoal e nunca presumido. Olha aí o que o desembargador Maldonado falou. Na verdade, como é que eu vou dizer? Esse aperfeiçoamento do entendimento do STJ sobre a responsabilidade civil objetiva do médico e a aplicação ou não do CDC, a relação médico-paciente, ela está muito cunhada nesse artigo que ele diz: um médico se responsabilizar em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais resultantes da relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. Logo, a questão da atividade meio e não da atividade fim de clínica e hospital, do tipo hotelaria, corpo de enfermagem, cobertura de atividade ou não, ela aí a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O resto não. Né? E tanto que é uma solidariedade
especialíssima, como falou o desembargador Maldonado, que é uma solidariedade doente institucional de forma direta quando ele for do corpo clínico daquela instituição. Quando não, aí aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. A natureza personalíssima da situação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. No processo, aí vem o que interessa a gente. E aqui é um dos principais, vamos dizer assim, um dos principais pilares para se ter uma judicialização qualificada e de ajuda aos colegas solitários, aos juízes solitários, como bem lembrou o desembargador Maldonado, que não sabem se estão a ceifar vidas ao impedir determinados procedimentos, cirurgias ou o que vem numa liminar, ou se estão a garantir a eficácia do sistema e a credibilidade do poder judiciário. O que diz o nosso Código de Ética? No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos. Aí vem o final. Desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Essa é a chamada medicina baseada em evidência. Eu não vou ter tempo para falar aqui de medicamento off-label, de medicamento órfão, né? E nem da questão do tratamento não convencional, né? Dos métodos alternativos de tratamento. Isso aí teria que ser outra palestra também interessantíssima, mas não vai estar tendo. O que diz é o seguinte: desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. Hoje, o tema 1, 2, 3, 4, no que diz respeito à saúde pública, ele deixa lá, ele traz um precedente vinculativo ao magistrado do que seria essa prescrição, esse tratamento adequado ao caso e cientificamente reconhecido. Nós vamos ver mais à frente. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Né? O nome disso é que a gente chama, no direito médico, de distanásia. O que é distanásia? É o tratamento supérfluo ou que imponha ônus ao paciente desnecessário, que está fora da perda da última chance. Né? E aí vem um mnemônico muito interessante, no qual eu tinha um professor do mestrado meu, que era o professor Werneck, falava: a perda da última chance não é tudo que nem está ao meu alcance. Né? Então, por exemplo, alguém que tenha um carcinoma de pâncreas grau 7, infelizmente, é só cuidados paliativos. O que eu posso fazer é fazer uma punção de abdômen para diminuir o líquido que tem, né? A ascite que fica, ou fazer um bypass cirúrgico, mas sem maiores invasões, só para desligar as ramificações nervosas que trazem dor ao paciente. Isso tudo é o chamado cuidado paliativo. Né? E aí ele fala: procedimento diagnóstico e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei, e aí ela é uma lei em decorrência do sistema jurídico lógico e da preclusão lógico-consumativa, que fala sobre cuidados paliativos de distanásia e ortotanásia. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina
que ela ficou sob a eiva de uma ação civil pública movida pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que aquilo ali incentivava os médicos a fazer a chamada eutanásia. Só que ela dizia a diferença entre ortotanásia, que basicamente é o cuidado paliativo, a distanásia, que são a obstinação terapêutica desnecessária, e o que é vedado, que é a eutanásia, que é o ato de matar. E essa resolução, ela foi objeto de liminar, suspendendo suas eficácias. Depois, o colega da Justiça Federal ele reconsiderou a decisão dele, sentenciou julgando improcedente a ação e houve o trânsito em julgado porque o Ministério Público não recorreu. Então, à época, aplicava-se a antiga lei de ação popular e lá dizia pelo artigo 12, salvo melhor do juízo, 12 ou 16, que as ações de improcedência transitadas em julgado, no caso de ação civil pública, elas teriam efeito erga omnes e é como se fossem convoladas em lei. E isso pouca gente sabe disso. E muitas vezes o juiz está dando uma liminar teratológica, impondo ao Sistema Único de Saúde ou ao plano de saúde determinado tratamento no qual é mera obstinação terapêutica. Ou mercantilismo da medicina. Na parte dos direitos do médico, ele fala, ainda estou falando da autonomia médica, e é o que o juiz tem que prestar atenção, qual o limite da autonomia médica. Óbvio que nenhum juiz é médico, e então ele não pode entrar na seara técnica, mas ele pode entrar na seara legal. Então, indicar o procedimento adequado do paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente. Vou dar um exemplo para os senhores, né, que está em voga e virou praticamente uma febre, que é o uso do canabidiol. Eu venho para Magé todo dia, você passa na Washington Luiz, tem uma placa enorme, escrito cliquecannabis.com. Aí eu, curiosamente, fui entrar nesse negócio, e aí você tem uma pleiade de médicos, você pode consultar qualquer um deles, à distância, olha só, o uso da telemedicina, que é extraordinário, para eles é uma coisa ordinária, e essa clínica ainda proporciona para você a autorização de importação pela Anvisa, e caso você não consiga pelo seu plano de saúde ou pelo SUS, eles ainda indicam advogados para judicializar a questão. Só que o canabidiol, né, inclusive por nota brasileira da Sociedade Psiquiátrica, de Psiquiatria, de Neurologia, de Medicina Alternativa, ele só é indicado para 2 casos, que é o caso de epilepsia refratária e em alguns casos de oncologia óssea terminal, como adjuvante da dor, paliativo. E hoje está se usando canabidiol para alcoolismo, ansiedade, é quase um ora pro nobis que vem na televisão. E ele não é cientificamente comprovado, é cientificamente reconhecido e nem adequado a esses casos. E não sou eu que estou falando. Isso é a legislação específica. Como se não bastasse, as leis estaduais que tratam sobre a disposição do canabidiol, em São Paulo não, porque lá eles estão anos-luz na frente, eles já fizeram uma lei de dispensação do canabidiol pelo Sistema Único de Saúde, e só nos casos, isso a nível estadual, e só nos casos de epilepsia refratária, em crianças. E tem uma série de requisitos que eu não vou entrar aqui. No Rio de Janeiro, há um projeto de lei que foi aprovado para a dispensação de canabidiol, mas ele ainda não foi regularizado. Não há uma regulamentação sobre essa lei. Ela é uma lei em branco e precisa de uma regulamentação.
Então, a grande pergunta que eu faço aqui aos colegas que estão me ouvindo, eu até converso muito com a minha secretária sobre isso, que ela é pós-graduada em processo civil, se esse não seria o caso, né, de uma falta de pressuposto processual para você manejar essa ação. Por quê? Porque ela está fora dos critérios, vamos dizer assim, dos pressupostos que a lei exige, que é a adequação ao caso e o reconhecimento científico. Eu não sei também se pelo princípio no liquid, pela teoria da asserção, isso seria improcedente, mas aí, como muito bem lembrou o desembargador Maldonado, ora, eu vou tolir um direito da pessoa, sendo que a ciência ela anda a passos largos, né? Isso é uma coisa que nós temos que discutir. Por enquanto, salvo o melhor juízo, não há como impor ao SUS a dispensação desses medicamentos que não estão cientificamente reconhecidos e que não existe uma lei para essa dispensação. E isso o tema 1234 deixou muito claro. Óbvio que ele fala. Aí ainda há uma coisa pior, porque o tema 1234 ele só fala em medicamento. Então ele ainda exclui o canabidiol, que é considerado produto. É o cogumelo do sol, o ora pronobis. Daqui a pouco a pessoa está indo ao SUS para pedir whey protein, melatonina, cogumelo do sol, né? Ou até uma rezadeira. A minha avó é uma grande rezadeira italiana. Imaginemos que uma pessoa peça uma rezadeira para cuidar da espinhela caída dela no SUS. Possui algum efeito? Sim, possui efeito placebo, dependendo da sua crença, da sua fé. Mas eu não posso impor ao Sistema Único de Saúde, né, pelo princípio da equidade, que seja o Poder Judiciário contrate, óbvio que é um exemplo esdrúxulo, mas daqui a pouco vai beirar isso, porque, pelo que eu estou vendo, que se contrate uma bezedeira, né, para que faça um rondô para tirar a otiatura, a espinhela caída de uma pessoa que é utente em saúde. A mesma coisa com o canabidiol. Né? Então, por isso que se usa as diretrizes que estão dentro do Código de Ética Médica para essas decisões. Né? De novo, aqui, quando ele trata do direito do médico, ele limita a autonomia médica como direito, que ele fala indicar o procedimento adequado ao paciente, observâncias e observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente. Né? Então, se tem uma autonomia médica limitada, e aí, complementando muito, como só não poderia ser, como falou muito bem o desembargador Maldonado, não é que a gente vai entrar dentro da técnica científico-médica da prescrição, mas dentro da legalidade daquela prescrição. Se ela está de acordo com a legislação vigente, né? E se dentro de práticas cientificamente reconhecidas. E aí eu vou mostrar isso para os senhores quando eu for falar do tema 1234. A judicialização, o FONAJUS, o Fórum Nacional de Justiça e Saúde, nós já tínhamos uma experiência nossa aqui do tribunal, que foi utilizada, que foi o Núcleo de Assessoramento Técnico em Demandas de Saúde, hoje chamado de NATJUS, que auxiliava e ainda auxilia nossos colegas que estavam no plantão e muitas vezes vinham esses pedidos no campo do direito médico e do direito da saúde. Então, é uma das coisas mais lindas que eu tive orgulho de pertencer no tribunal, que é a interdisciplinariedade entre duas ciências. A ciência do direito como razão de decidir e a ciência médica. Então, você tinha médico, farmacêutico, enfermeira, fisioterapeuta te auxiliando se era o caso de dação daquele medicamento ou daquele tratamento em sede de liminar, né? Em sede de cognição sumária, na maioria das vezes, né? com o contraditório diferido. A febre, o boom, a atenção que teve, foi quase a falência do SUS. Muitos falam, isso foi mais no Rio de Janeiro, né, especificamente, começou no início dos anos 2000,
com o pedido de dação de determinados coquetéis, fora o AZT, para o tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Né? E aí o nosso sistema judiciário ficou abarrotado. Aí começou a se discutir de quem seria aquela competência. Eu vi tudo isso no início. Se seria da Justiça Federal, uma vez que o tratamento seria experimental, se a própria regulação dele era temporária, se o tratamento era composto de vários medicamentos, medicamentos experimentais, medicamentos não experimentais, medicamentos off-label. O que é medicamento off-label? Só para rapidinho para entender. O medicamento off-label é aquele fora da bula. É quando você pega o medicamento e usa, na verdade, esse é o certo de usar o off-label, o efeito colateral dele, o adverso. Né? Então, exemplo, hoje também é moda, estão pedindo a debalde. Né? Saxenda e Ozempic, que era o medicamento, a glutiga e a outra enzima, o pré-hormonal, usado no tratamento da diabetes. Hoje ele é usado como off-label, né? Aquela caneta na barriga, para quem quer emagrecer. Se não for um caso de uma síndrome metabólica seríssima, que, desculpe me invadir na seara médica, mas eu estou falando da minha experiência enquanto doutrinador na área e enquanto juiz. Não, quando a pessoa tem uma síndrome metabólica seríssima, o caso já é de uma dieta para a cirurgia bariátrica. Eu nunca vi passarem Saxenda ou Ozempic para isso, e as novas canetas que estão chegando. Né? E isso é um efeito off-label. Era um remédio para diabetes que serve para emagrecimento, até porque foram retiradas do mercado as anfetaminas, que era a anfepramona, o femproporex, né? Então, isso virou uma febre. Como também um outro efeito off-label é o do Vyvanse. Vyvanse é um medicamento como se fosse a Ritalina. Ele é um medicamento para ativar sinapses cerebrais para déficit de atenção, principalmente em crianças. Né? E hoje está sendo usado também como um composto emagrecedor. Por quê? Porque ele te deixa muito mais ativo, você fica muito mais concentrado e você não come, você perde a fome. Aí eu pergunto aos senhores, aí fica o questionamento, seria válido o SUS dispensar um medicamento off-label e ainda mais com um valor exacerbado? E aquela criança que tem uma anemia falciforme, que às vezes precisa de uma hemoglobina de baixíssimo custo, mas que não tem? Será que a dação desses medicamentos elas não implicam no impacto no sistema como um todo? E como fica o juiz frente à nova lei do consequencialismo, que alguns colegas não conhecem, que veio com a nova lei de introdução ao direito brasileiro, que veio com o presidente Michel Temer, e lá no artigo 20 deixa claro que o magistrado não pode mais julgar tão somente baseado em preceitos jurídicos abstratos. Princípio da dignidade da pessoa humana, perda da última chance. Se ele julgar assim, ele tem que colocar parâmetros. Né? Como é que fica isso? Não seria uma teratologia? Muito bem. Isso ficou muito claro, aí voltando à história, com o caso da fosfoetanolamina, ou a pílula milagrosa do câncer. Eu acho que os senhores recordam disso, que era feita na Unicamp, e o Poder Judiciário Brasil afora começou a determinar que aquele remédio fosse entregue a quem demandasse por ele. Muitas vezes sem prescrição médica própria, e o próprio reitor da Unicamp falando que ele não tinha mais como fazer. Ele não tinha mais o princípio ativo, irmão, para bolar o fármaco. E as decisões impunham as clientes até a universidade.
Aí, com as fosforetanolamina, criou-se, quer dizer, um embrião para o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, no qual o Conselho Nacional de Justiça, como eu falei antes, tenta a unificação das decisões, principalmente no caso de demandas públicas, no âmbito da saúde, a fim de salvar o próprio SUS, o próprio Sistema Único de Saúde. Então, eu trouxe algumas aqui, já estou terminando, que deixam claro, e eu não vejo os colegas utilizando. Eu ajudo muito os meus amigos do meu concurso, a gente faz reuniões entre nós, né? E aí eu mostro para eles e tal, e eles, caramba, isso é sensacional. Então, assim, quando se vê os enunciados do Fonajus, e não é uma coisa assim impositiva, não é que se quer uma fiscalização do juiz. Eu já ouvi de um colega, você agora é do CNJ, então? Você quer impor uma vontade a mim? Ou ouvi de um outro colega, não, isso aqui não se aplica no Rio, não. O Rio não se aplica isso no Rio. O Rio é outra realidade. Não, não é. É a mesma realidade. A saúde, ela é regida por um sistema único. As realidades regionais, elas são resolvidas pelo sistema único. Então, esses enunciados, eles são gerais. Não são baseados na realidade de cada cantão do país. E lá, por exemplo, existem enunciados maravilhosos. Ó. Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e a adesão do paciente à prescrição médica, a serem apresentadas preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo que o julgador, como razoável, considerada a natureza da enfermidade. Por que isso? Porque o que estava acontecendo? E eu vi aqui, quando eu me removi por esse juiz aqui, existiam processos em Meta 2 que não tinham fim. Processos não sentenciados, com execuções de quando a pessoa ainda era menor e hoje já era maior, sem sentença, e no qual eram incluídos novos tratamentos que não estavam no pedido inicial, que hoje é considerado pedido genérico. Está fora do princípio da correlação. O novo Código de Processo Civil hoje é expresso. Não se pode emendar pedido até o saneador. Isso não estava acontecendo. Então, uma vez que você coloca isso na liminar ou numa decisão incidental de que deverá haver prestação de conta, laudo atualizado, houve melhor ou não no status quo do paciente, até para você poder controlar a sua decisão, para que não aconteça o que estava acontecendo. Depois ele vem, nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços de assistência de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a pessoa entrava pedindo fralda, leite, e isso já estava de dispensação. Só que é muito cômodo entrar no município no qual a pessoa é domiciliada, ao invés de pegar na farmácia única do Estado. Porque, pela divisão de competências administrativas, seria da Secretaria Estadual de Saúde. E aí o juiz está dando uma comodidade. Ou então que se pedia com o nome do medicamento. Ah, eu quero Bepantol Baby. Ué, mas por que você quer Bepantol Baby e não quer a pomada que tem lá com o princípio genérico? Ah, porque aquela não funciona. Eu quero a fralda da Turma da Mônica. E eu não posso impor isso. Aí o juiz vai estar se imiscuindo em função de gestor público. Outra interessante, né, é a questão dos medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental. Eles estão regidos pelo tema 06 do STF, que agora houve inclusive uma alteração de grande monta. E ele te dá uma série
de pressupostos. Isso aqui eu não vou entrar muito, porque isso é de competência da União. Já está decidido que isso é de competência da União. Nas apreciações judiciais sobre ações de serviço de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. Pô, mas como é que fica a solidariedade? Depende. Depende do medicamento, depende de onde ele está inserido e, principalmente, depende se o estado da pessoa for de urgência e emergência. E quem vai dar isso não é quem está requisitando. Quem vai dizer o que é urgência ou emergência é o médico, mas dentro dos ditames legais para urgência e emergência que vem numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Aqui fala de nome de tratamentos experimentais, aí ele vem dizendo, isso foi dentro do recurso especial do RESP 1657156, ele vem dizendo quais são os requisitos. E eu também não observo esses requisitos. Hoje, já foram consolidados pelo tema 1234, que vai ser o final da minha apresentação, que já está chegando. A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, no caso concreto, ela também tem que ser comprovada por relatório médico. E dizer por que aquele princípio ativo ele não serve pelaquela paciente. E por que ele está pedindo o outro baseado na medicina, cunhado na medicina baseada em evidência. Né? É porque é muita coisa de já. Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda ser possível a preventiva do gestor do Sistema Único de Saúde. Então, a regra é que os colegas, isso daqui é o enunciado que depois foi consolidado pelo próprio STF agora, recentemente. A regra é que não se dê uma liminar, salvo nos casos de urgência ou emergência, sem oitiva do ente público, do Ministério Público e até mesmo, como a gente vai ver mais à frente, do seu núcleo de assessoria técnica e demandas de saúde, seu NATJUS. O enunciado 14 é expresso, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, deve ser indeferido o pedido. E hoje você tem, não por esse, mas pelo tema 06, você tem uma daquelas hipóteses de julgamento de improcedência de plano do processo, uma vez contrária a tema do STF. Mas isso já se falava lá no FUNAJUS, já se discutia isso em 2019. As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou medicamento indicado, contendo sua denominação comum brasileira ou, na sua falta, denominação comum internacional. Seu princípio ativo, seguindo como pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo de tratamento, e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada do seu fabricante, off-label, a justificativa técnica. A maioria das iniciais não vem com isso. Sempre que possíveis decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de nota de evidência técnica, aí é o nosso NATJUS, né? E, por fim, eu boto que as iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado. Também não vem. Aí nós vamos entrar agora um pequeno resumo que eu fiz até para os colegas do tema 1234 e afins. Né? Então, a competência é só de medicamentos. O que não é de medicamento? Aí você vai ter que ir lá no tema 793 do STF, né? O 1033 e o tema 6. Guardem esse tema. 793, 1033 e o tema 6. Medicamentos. Incorporado com pactuação na comissão intergestora e tripartite. O que é isso? É participação do Estado, do município e da União. Eles se reúnem. Né? Isso faz parte. Está lá na Lei 8080, a Lei do SUS. Como é que se dá a universalidade e a solidariedade do SUS? E aí eu fiz meio que um resumo para os senhores no que tange a competência. E já está valendo, porque já foi publicado. Então, isso está
as ações que estão ingressando agora, está valendo isso. Né? Que já foi publicado, e inclusive já foi publicada a súmula vinculante. Relacionado no grupo 1A do competente especializado em assistência farmacêutica. Justiça Federal, União do Polo Pacífico. Não é nossa competência. Relacionado no grupo 1B do componente especializado da assistência farmacêutica. Justiça Estadual. É nosso, Estado do Polo Pacífico. Relacionados no grupo 2 do componente especializado da assistência farmacêutica. É nosso. Relacionado no grupo 3 do componente especializado da assistência farmacêutica. É nosso. Só que esses são aqueles de saúde primária, porta de acesso. Aí também entra o município. Relacionados no componente estratégia de assistência farmacêutica, Justiça Federal. São aqueles especializados. Né? São os oncológicos, né? São algumas hemoglobinas, são alguns tipos de analgésico, de analgesia para oncologia. Ah, mas onde eu vou achar isso? Depois eu vou passar para os senhores onde acha isso. Relacionada com saúde indígena, a gente não precisa falar isso. Medicamentos não incorporados. O que é um medicamento não incorporado? Porque às vezes o colega ele confunde com medicamento experimental ou que não tem registro na Anvisa. Não. O medicamento não incorporado é aquele que não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, que não há uma nota técnica sobre a validade, eficácia e indicação dele pelo CONITEC, que é o Comitê Técnico de Medicamentos do Sistema Único de Saúde. Então, ó, medicamentos não incorporados, não incluídos na política pública ou não incluídos para a situação específica, inclusive os com uso off-label ou incorporados sem pactuação na CIT. Valor da causa maior que 200 salários mínimos. Ou seja, R$ 296.500. A competência é da Justiça Federal. Então, você tem um medicamento registrado na Anvisa, mas não é dispensado pelo SUS, porque ele não foi incorporado, seja o seu uso off-label ou não, algumas espécies da família dos NAB, que são chamados medicamentos vivos, né? E passou esse valor aqui, ele não é nosso, ele é de competência da Justiça Federal. Porque a União é responsável por 100% do custeio. Valor da causa entre 7 e 210 salários mínimos. São valores que variam de 9 a 296 mil. Justiça estadual. Por quê? Porque pelas regras dele de custeio da Lei 8080, o Estado é ressarcido. Sendo que no caso do medicamento oncológico é 80%. Então, quando o colega for ver o medicamento oncológico, ele tem que ver se ele não está relacionado aqui em cima, onde eu coloquei. Mas onde eu vou ver isso, Vitor? Eu vou dizer qual é o site que tem que entrar para ver. Isso daqui, infelizmente, nós vamos ter que montar um fluxo de assessoramento em decisões de saúde. O próprio cartório vai ter que fazer isso. Já colocar no ato ordinatório. Eu aqui já faço isso, aqui no meu juízo. E ajuda muito. Né? Valor da causa abaixo de 7 salários mínimos, valor inferior a 19.884, justiça estadual, porque o Estado custeia totalmente, e o município como ente solidário, a competência é nossa. Não registrar na Agência Nacional, Anvisa, isso está no tema 500 da STF, Justiça Federal. Não adianta. Isso já era assim. Por quê? E aí entraria o canabidiol, só que o canabidiol é produto, ele não é medicamento. Porque esses medicamentos não registrados, ou em que há registro temporário, por ser experimental, ou por o uso dele fazer parte da randomização, né? A aprovação, isso é de competência federal, pois a Anvisa tem que participar. Inclusão de outros entes no processo. O Estado e o município poderão ser incluídos no processo para facilitar o cumprimento de todos os casos, inclusive de medicamentos incorporados. Eles podem ser compelidos a pagar ou fornecer o medicamento, mas deverá haver a condenação da União a ressarcir o Estado ou o município via Fundo Nacional de Saúde
devendo constar expressamente na decisão. Esses são aqueles casos do slide anterior, em que, esse aqui, ó, deixa eu voltar, são esses aqui, ó. Esses daqui, ó. Principalmente os oncológicos. Medicamentos não incorporados. Ônus da parte autora em demonstrar segurança e eficácia com base na medicina baseada em evidência, que foi aquilo que eu já tinha explicado para os senhores o que é. E inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Como é que a parte vai provar a eficácia com base na medicina em evidência? Prova de que existem ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática com ou sem meta-análise que indiquem a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado. Isso é de ônus deles. Óbvio que o próprio tema, ele, nos casos de hipossuficiência técnica comprovada, o magistrado pode inverter o ônus da prova em relação a isso. Ou melhor, deve, né? Valor da causa, deve-se considerar. Isso daqui é para fins de competência de juizado especial fazendário. Porque a data máxima permissa vênia, com todo respeito, um entendimento, que agora já foi defenestrado pelo tempo, salvo o melhor livro, de que aqueles parâmetros para fixação de competência absoluta dos juizados especiais fazendários são de obrigação de fazer. Então, independia do valor do medicamento. Hoje, o tema é claro. Valor da causa deve-se considerar o valor anual do tratamento aferido com base no preço máximo de venda ao governo, PMVG, situado na alíquota zero do fármaco do princípio ativo, com menor valor divulgado pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, CEMED, havendo mais de medicamento no pedido, necessário somar o valor dos medicamentos não incorporados. Não sou eu que estou falando isso não é uma ideia minha, isso foi colocado no tema pelo ministro Gilmar Mendes, depois de muito estudo, reuniões, e isso tudo são acordos homologados entre os entes estatais. Vitor, como é que eu vou aferir isso daqui? Também é simples. Você vai acessar o site da Anvisa, lá vai ter CEMED, lá vai ter uma tabela, você vai baixar em PDF. E lá você vai ter o valor, a tabela do PMVG e da CEMED. Havendo mais de um medicamento no pedido, necessário somar o valor dos medicamentos não incorporados. Não havendo valor de tabela, deverá se oficiar a CEMED para que ela indique o valor, caso ela demore em indicar o uso desse valor proposto na inicial da parte. Se identificar que o valor da causa não irá ultrapassar 210 salários mínimos, é de nossa competência, Justiça Estadual. Salvo aquelas outras hipóteses que eu falei, que a competência é da Justiça Federal. A aquisição do medicamento. Esse é um grande problema. O preço vai ser limitado ao desconto proposto no processo de incorporação da Conitec. Ou seja, não vai ser mais que aqueles três orçamentos que a parte traz e o juiz pegava o mais barato. Não vai ser. Você vai ter que usar um preço fixo de compra pública. Como é que vai ficar os sequestros, então? Por quê? Ou como a pessoa vai adquirir diretamente? A farmácia não vai aceitar. Eu não sei. Isso daí é um momento para reflexão. Eu não sei, nesses casos, como nós vamos proceder nesses casos. As novidades na análise do processo pelo juiz. Caso o medicamento já tenha sido analisado pela Conitec, o juiz deverá fazer o exame de legalidade do ato do órgão referido, mas sem entrar no mérito. O que é isso? É quando o juiz acata a medicina baseada em evidência, contrária ao que está na nota técnica que vem do nosso NATJUS ou do que está na Conitec. Deverá fazer o exame de acordo com as questões procedimentais e ver a teoria dos motivos determinantes, se os motivos que fundamentam a decisão são existentes e verdadeiros. Pois não? Eu não estou ouvindo. Acabou meu tempo? Eu não estou ouvindo o senhor.
Alô, doutor Oi, Vitor? estou ouvindo. Agora? O desembargador, é só para registrar que o desembargador Maldonado precisa retirar-se. Ah, tá ótimo. Então, com o nosso agradecimento, desejando a ele que regresse em paz à sua casa e tenha uma noite de repouso e bons sonhos. Mas muito obrigado, foi de uma utilidade enorme a sua participação, creio que é a opinião comum de todos aqueles que nos ouvem. E então, doutor Vitor, o senhor prossiga com a vossa exposição. Obrigado. Eu Então, agradeço. isso daqui, na verdade, eu coloquei como novidade, mas não é novidade, porque isso já está lá no artigo 20 da Lei de Introdução do novo Código, da nova lei, da introdução do novo direito brasileiro, né? Da LINDB. Então, essa análise vai ter que ser feita assim. A gente não pode mais julgar com base em preceitos genéricos, né? Uma outra coisa que eu trouxe no Fluxotema, eu queria compartilhar aqui no Fluxotema, mas eu vou ler para os senhores o Fluxotema que eu fiz aqui, que o final dele, né, depois que fala na análise, é a questão da modulação do tema 1, 2, 3, 4. A modulação do tema 2, 3, 4 ela foi exclusiva quanto à competência para o julgamento das ações de medicamentos não incorporados, só para a competência. Então, tudo ou mais que tiver no tema, isso está expresso lá, ela é de aplicação imediata a todos os processos. Então, por exemplo, no caso que eu vejo muito, um tratamento dentro de home care. O pedido geralmente vem como home care. O que aqui nós fazemos? Né? Nós fazemos inspeção judicial. Eu sei que na capital, né, ou no segundo grau, isso não é tão simples, que aqui eu tiro as segundas e quintas-feiras pela parte da manhã para fazer inspeção judicial nesses pacientes. A solução é você preparar o oficial de justiça, né? Aí o tribunal poderia fazer um curso, os tribunais, para que eles, porque a gente tem um instrumento chamado tabela NEAD, no qual você vai botar o grau de complexidade do tratamento e o medicamento que vai ser utilizado. Então, independente do que venha na prescrição médica e até mesmo na alta condicionada do paciente, você vai ver octus ícoli, o que está o que está acontecendo com o paciente ali no momento. Aquilo vai vir num laudo de inspeção judicial. E aí, na maioria das vezes, meus senhores, isso é o mais curioso, na maioria das vezes sequer é home care, ou sequer a utilização do medicamento que se está pedindo. A maioria das vezes é assistência domiciliar, e os municípios já têm um programa sobre isso, que constante do SUS, que é o cuidar em casa. Existem vários outros aspectos que eu gostaria de mencionar, mas tendo em vista o tardar da hora, eu paro por aqui e abro para o debate, desde logo me desculpando com o meu grande amigo e paradigma, Dr. Jair Vasconcelos. Muito obrigado. Doutor Vitor, nós é que agradecemos. O tema é complexo, mas creio que todos saímos deste encontro bem informados, esclarecidos e dotados de conhecimento abalizado para as demandas que envolvam tutelas de saúde perante o Poder Judiciário. Dito isto, eu consulto se temos alguma pergunta, porque, de fato, o nosso tempo está totalmente estourado.
Alguém aqui já se manifestou, excelente palestra, doutor Vitor. Então, acho que foi compartilhado na tela de todos. Ah, sim. Né? Que bom. É possível o envio da apresentação? Sim, claro. Sim. Doutor Vitor, parabéns, vou procurar julgados sobre. Cristina, eu pergunto se tem material disponível. Eu tenho a impressão que, em razão do adiantado da hora, o doutor Vitor, e depois eu falarei com o doutor Maldonado, para disponibilizar o material que foi referido ao correr das exposições, e então aqueles que participam conosco deste encontro terão oportunidade de pesquisar de forma mais aprofundada todos os temas que foram tratados. Aí, se não houver perguntas, eu concluo agradecendo aos nossos eminentes palestrantes. Creio que o encontro foi absolutamente produtivo e esclarecedor. Diria, concluindo e falando muito mais aos advogados, à sociedade em geral, que os juízes e os tribunais lidam com aquilo que o Vigílio Sá Pereira, dizia que soberana é a vida, mas nós precisamos da lei. E é preciso cabe ao judiciário a tarefa dificílima, tormentosa, de dar concretude à norma em abstrato. E isso nem sempre é fácil. Como disse o ministro Saldanha, o que está em jogo nas demandas de saúde é o risco da vida, né? O risco da vida. E a nossa Constituição garante o direito à vida. E não há que falar em direito à vida sem que se garanta, com o máximo de eficácia e abrangência, o direito à saúde. Dito isto, agradeço a todos aqueles que honram o Instituto dos Magistrados do Brasil com a sua participação. Agradeço imenso aos nossos eminentes palestrantes, professor doutor Vitor Lima, professor desembargador Maldonado. Foi uma honra estar com os senhores e ouvi-los nesta oportunidade. Eu deveria passar a palavra e pergunto se o doutor Eduardo Langoni gostaria de fazer uso, e me desculpando, porque eu fiquei tão envolvido com as palestras que me senti constrangido de interromper para observar o horário, ou seja, eu não quis prejudicar ou encurtar o conteúdo, a riqueza de conteúdo, pela forma ou pela limitação de horário. Então, peço desculpas a todos, mas creio que esse alargamento foi de uma utilidade única. O doutor Eduardo ou a doutora Helena nos ouvem, gostariam de participar? Senão, eu darei por encerrado o nosso encontro. Estamos ouvindo, sim, doutor Jairo. Doutor Eduardo, eu era para lhe dar a palavra já ao início, mas sim, acabou que tivemos alguns problemas iniciais, mas com Vossa Excelência a palavra. Ok, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui o convite, a participação aí, o convite aí aos organizadores, né, que foi feito, e agradecer aqui também essa parceria aí, né, e parabenizar a parceria do IMB com a OAB, proporcionando aí estender os conhecimentos a toda a advocacia aí, né, da Fluminense. Agradecer também aí a participação dos palestrantes, né, doutor Vitor Moreira Lima, e ao desembargador, que agora já está ausente, é o desembargador Maldonado, que sempre colabora aí com a OAB, está sempre presente em vários atos e eventos aí, em participação, em parceria com a OAB, né? E
parabenizar também ao senhor aí como mediador e a todos que nos ouvem aí, que estão, como se diz, enriquecendo seus conhecimentos com os brilhantes esclarecimentos aqui que nos foram passados aí pelos palestrantes. Tá? O meu muito obrigado aí a todos os envolvidos aí no evento. Ok. Pela Agradecemos ordem, também. doutor. Pela ordem, doutor. Opa, tá lá, diga, doutor. Me perdoe, doutor. Então, eu venho aqui a público agradecer aqui a doutora Heloísa Guimarães, a esposa do nosso querido Eduardo Langoni. Queria agradecer ao doutor Vitor, que não é a primeira que a gente faz, né, doutor? É A gente já Campo Grande, a gente já rodou bastante, né, com essa sua palestra. O doutor desembargador Maldonado e o pessoal... Aliás, Ah, doutor Genilson, eu não podia deixar aqui de primeiro agradecer, seria indelicado, de agradecer por fazer parte do IMB e prestar uma homenagem aos senhores que mantêm em eventos gratuitos o conhecimento jurídico correto e trazer, assim, doutor Jairo foi meu professor, o embaixador Maldonado foi meu professor. São homens que fizeram o Instituto para continuar disseminando conhecimento. Por nada, por simplesmente buscar um ideal de justiça que hoje está meio que abandonado. Hoje o magistrado é a porta para a solução de todos os conflitos. Humanos e às vezes inumanos. O senhor sabe que eu, inclusive, já interroguei um cachorro. Apareceu até no Japão. foi. Tá no meu livro. Agora, então, quando há... Não é que nós temos um prazer mórbido de impedir a judicialização da saúde. Não! Nós queremos qualificar, nós somos juízes humanistas. Né? O pós-positivismo é isso. O que a gente quer é qualificar a judicialização, não obstar o acesso à saúde. Porque isso é divino. Mas o que está acontecendo é uma verdadeira mercantilização da saúde. Verdade. E eu acho que meus colegas, até pelo orgulho e amor que eu tenho à minha toga, eles não podem participar nem ser vítimas disso. Porque todos são muito bem intencionados. E um colega que está lá no interior, que às vezes acha que uma válvula eletroestimuladora ou um número de horas absurdo que tira a criança do seio da família para fazer um tratamento para espectro autista, no qual, inclusive, é uma carta da Associação Brasileira de Pais de Autistas, dizendo que aquilo é um retrocesso à lei antimanicomial, que se pede, às vezes, de horas. Como é que ele vai ter acesso a esse conhecimento? E daí a importância do IMB. E o orgulho que eu tenho, parabenizar principalmente o senhor, porque o que a gente fez na pandemia foi história. Né? Eu me lembro que o rapaz vinha aqui na minha casa pegar o pendrive para espetar aí, porque não tinha como compartilhar, ainda era tudo novo. E como nós temos colegas gratos Brasil afora ao IMB, que naquele momento aflitivo mesmo, nós fomos vozes para eles. Né? Foi aqui o nascedor, a manjedoura, para um serviço, doutor Jairo sabe disso, com um grande tabelião que é, grande conhecedor da lei. O Rio de Janeiro, durante a pandemia, foi o primeiro estado a fazer um serviço de verificação móvel de óbito. Né? Pô, a minha colega Raquel Crispino, que é um ser de luz, inteligentíssima, e o corregedor à época, e pediram minha ajuda, e do MB, o senhor lembra disso? E nasceu aqui o serviço de verificação móvel de óbito. Né? Então, eu só fiz esse adendo, eu sei que já está tarde, só para dizer isso, o orgulho de estar aqui e fazer parte dele. Eu tenho muito orgulho. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho na magistratura, fazer parte dele. É só isso. Nós vamos renovar essa palestra, doutor, né? Doutor Jairo, e só para lembrar, doutor Jairo, que a minha sogra não está de férias, né? Mas ela lembrou do seu nome para a gente chamar
para abrilhantar a nossa palestra de hoje. A Regina lembrou e falou: ó, liga para ele aí, mandou seu telefone, eu passei Pois é, doutora Regina, desembargadora. Genilton, você prossegue e conclui, Genilton. Eu vou deixar com você, porque está nas melhores mãos e uma alegria estarmos juntos. Então, eu só queria ver se a doutora Heloísa Helena, em nome da OAB, em nome da doutora Ana Tereza Basílio, que ela não pôde estar aqui conosco hoje, está em outros compromissos, muito forte, infelizmente não pôde estar aqui, se ela poderia dar uma palavrinha em nome da OAB-RJ. Mas gostaria de agradecer, foi uma palestra belíssima, muitos conhecimentos, né? Hoje a gente precisa de conhecimento, né? O povo tem sede de conhecimento, e principalmente nós advogados, temos que estar se adaptando a cada dia, surgem os novos assuntos, novos julgados, e nós temos que estar se aprimorando, né? Quero agradecer, foi muito bom participar, o conhecimento é muito grande, né? E queremos mais palestras como essas, né? Porque é muito bom, é instrutivo para a gente, tá? Meu nome todo mundo já sabe, é Heloísa, sou advogada, né? Moro em Paraíba do Sul e esposa do doutor Eduardo Langoni. Gente, é muito bom, foi muito bom. Eu quero agradecer por participar ao Genilton, ao doutor Jairo, ao doutor Vitor. Foi muito bom, tá? E boa noite. Esperamos novas palestras. Obrigado, querida. Eu queria só falar aqui da organização, quem está por trás, que não aparece, né? O grupo, o time todo É do verdade. IMB, o doutor, o nosso querido André Maia, nosso diretor aí do IMB, a gente está junto, e a OAB, que dá esse apoio, e essa união que a gente fez, né, doutor Vitor? E é muito bacana. O doutor Vitor, volta e meia, está lá na sede da OAB também, fazendo presencial, e vamos fazer uma grande presencial, doutor Vitor. Tá bom? Eu devolvo a palavra ao nosso querido doutor Jairo Vasconcelos, para encerrar quando melhor lhe aprouver. Então, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Jairo. Muito bom. Boa noite, gente. Uma alegria. Precisamos nos encontrar para um abraço fraternal ao vivo. Boa noite. Boa noite.